Lembrando que eu estou deixando apenas a tela com Jéssica para fazer a tradução e ficar melhor, para não ficar duas telas atrapalhando o conteúdo que a gente tem que apresentar, certo? Bora lá. Gente, o próximo conteúdo nosso é propriedades coligativas. A gente precisa fechar isso daqui ainda na aula de hoje. Como eu falei para vocês lá no início da aula, hoje a gente vai ter que fazer as duas aulas completas ao vivo para poder fechar esse conteúdo. E aí semana que vem a gente volta à nossa rotina normal. Fiz a correção da avaliação e agora a gente vai fazer atividades sobre propriedades coligativas. O que é uma propriedade coligativa? É uma propriedade que ela explica algumas alterações que acontecem nas soluções quando a gente adiciona algum soluto não volátil. Quando a gente faz a solução com soluto não volátil, ele tem algumas alterações da propriedade e essas alterações eles acabam tendo um efeito nela. Aí temos duas perguntas para vocês verem onde a propriedade coligativa ela funciona. Gente, vocês aí, ó. Quem aqui já sabe cozinhar? Quem aqui já fez um arroz? Como é que é o processo para a gente cozinhar um arroz? Me lembrem aí, vá rápido. Já passou 6 segundos, tá, gente? Tá em silêncio. Pode não ouvir, não. Repetir. Pronto, depois de 10 segundos alguém falou, legal. Estou perguntando como é que a gente faz o arroz. Bota água pra ferver, bota arroz e bota sal. Não necessariamente nessa ordem é que todo mundo faz, né? Tem várias formas de fazer o arroz, tá, gente? Mas é isso mesmo. Mas, na hora que vocês forem fazer o arroz, façam um procedimento diferente desse que foi falado. Quem falou foi Eric, não foi? Foi. Tô lá, tô gravando, lembrando da voz de vocês, cara. Ó. Depois de um ano. Então, bora lá. Peguem na casa de vocês aí, na hora que vocês forem fazer um arroz. Coloquem a panela de arroz. Funciona com qualquer outra coisa que a gente vier cozinhar, só que o arroz fica fácil de visualizar. Pega a panela, bota água, espera a água ferver. Depois que a água ferver, em vez de botar o arroz, até se botar o arroz também acontece, mas bote sal. O que acontece quando a água está fervendo e a gente joga sal dentro dela? Meio que instantaneamente ela para de ferver. Vocês já perceberam isso? Que ela para de borbulhar? Ou então na hora que você bota o arroz, a água para de borbulhar? Já perceberam isso ou não, gente? Nunca fizeram dessa forma. Eu já percebi com açúcar. Pronto, perfeito. O açúcar também é um ótimo efeito, né? Ele faz esse ótimo efeito. Quando você coloca uma água para ferver e adiciona um soluto, ou sal ou açúcar, ela para de borbulhar. E por que ela para de borbulhar? Porque ela está sofrendo a ação do que nós chamamos de propriedade coligativa. Então, o que essa propriedade faz? Ela literalmente altera a temperatura com que a água entra em estado de ebulição. Ela vai aumentar a temperatura aonde a água sai do estado líquido para o estado gasoso. Tá? É esse o efeito que causa uma propriedade coligativa. Quando você coloca sal ou açúcar na água, se a água normalmente ela vai ferver a 100 graus. Está fervendo a 100 graus Celsius, já está virando bolinha, o líquido está virando vapor, seguindo o processo normal que a gente conhece. Quando você coloca sal ou açúcar ou qualquer outro soluto, por exemplo, o próprio feijão, como eu estou falando para vocês, o que acontece com essa água? Ela simplesmente muda a sua propriedade e ela não ferve mais a 100 graus. Ela vai ferver a uma temperatura maior do que 100 graus. Então é por isso que a gente vê que a água para de borbulhar, porque para ela voltar a evaporar, ela tem que estar a uma temperatura acima de 100 graus. E aí tem que esperar a água chegar nessa temperatura para voltar ao processo de ebulição dela. É assim que funciona uma propriedade coligativa e vocês a utilizam para cozinhar, certo? A outra pergunta aqui que eu fiz, qual a diferença de ferver uma água a nível do mar e em uma montanha? No nível do mar, a temperatura que a água entra em estado de ebulição é 100 graus Celsius. E aqui a gente tem uma pressão atmosférica padrão, que é 1 atm, estabelecido. Quando você sobe uma montanha, e quando eu falo montanha, eu não falo de 200 metros, eu falo de 500, 1000, 2000 metros de altura, ou seja, o nível do mar está aqui, a pessoa está bem diferente da altura dela, a pressão atmosférica é levemente menor do que a pressão no nível do mar. Inclusive, quem já assistia futebol aí, que vê que quando os times do Brasil iam jogar fora, ou quando o Brasil ia jogar em lugares que era altitude de 2, 3 mil metros de altura, o que acontecia? Os jogadores ficavam sem ar.
tinha preocupação com a saúde física dos jogadores, porque quando você está numa altura maior, a tendência é que tenha menos oxigênio e a pressão diminui. Inclusive, a quantidade de oxigênio é menor a um ponto de que a bola ela muda a trajetória. O efeito da bola é outro, a velocidade da bola é outro, modifica toda a estrutura do jogo, toda a dinâmica do jogo. É um fato bem curioso, tá? No futebol isso acontece, era muito comum a gente assistir jogos do Flamengo, do Vasco, Botafogo, do São Paulo, do Brasil, né? Brasil e Bolívia, por exemplo, era clássico isso, nessas altitudes, e ver os comentaristas falando sobre. O que acontece é que quando a gente vai aumentando a altura, a pressão vai diminuindo. E a diminuição dessa pressão, gente, ela interfere também no ponto de ebulição da água. Enquanto a água do mar ela ferve a 100 graus Celsius, quando a gente aumenta a pressão, ela vai baixando a sua temperatura. Então, enquanto a água na nível do mar ferve a 100 graus Celsius, numa montanha ele pode ferver a 98, 97 graus Celsius. Tá? E dependendo com a altura que você vai chegando, ela pode ir baixando mais ainda o seu ponto de fervura. É um fato curioso. Então, observa. Quando eu boto um soluto, ela ferve a temperatura maior. Quando eu retiro um soluto, ou quando eu retiro a pressão, ela ferve a temperatura menor. Essas duas coisas são basicamente as propriedades coligativas, que é justamente o que a gente vai trabalhar hoje. E a primeira propriedade que eu quero trabalhar com vocês é a tonoscopia. O que é a tonoscopia? Olha, gente, vou tentar explicar da forma mais simples possível. É o estudo da diminuição da pressão máxima de vapor de um solvente provocado pela adição a esse solvente de um soluto não volátil. Então, o que vai acontecer? O líquido que a gente está trabalhando, ele vai ter uma diminuição da pressão máxima de vapor dele. O que significa essa pressão máxima de vapor? É a pressão com que ele faz, com que o líquido faz para poder evaporar. Quando ela está pura, ela tem uma pressão boa para evaporar. Então, ela tenta de toda forma virar vapor o mais rápido possível. Quando você coloca um soluto, essa pressão ela diminui. Então ela meio que fica mais fraca, como se a água ficasse mais fraca para poder evaporar. Como é que a gente pode visualizar isso? Da seguinte forma, gente. Vou puxar para cá. Da seguinte forma. Eu vou ter aqui, nesse nosso desenhozinho, eu vou botar dois vasos. Dois vasinhos. Nesses dois vasos eu vou botar água. Tá? Esse aqui é água, um vaso com água. Tá. Deixa eu duplicar esse vaso para vocês verem. Aí o que acontece? Nesse primeiro vaso, eu vou ter simplesmente água. Eu vou escrever H2O, tá? Eu vou escrever pequenininho aqui no canto. Aqui eu só vou ter água. Só tem água, H2O. Tá? Essa água, ela vai ficar o tempo inteiro fazendo a pressão para evaporar. Então, ela vai ter aqui, ó, setinhas que eu estou fazendo, colocando pressão, dizendo, eu quero evaporar. Tá? E aí, o que acontece com isso? Vocês veem, né, gente? Os poços de água, quando chovem, depois do tempo, eles somem, eles evaporam. Se você pegar um copo de água, deixar na cozinha de vocês por um período muito prolongado, no decorrer desse período, esse copo ele vai tender a ficar vazio. Não é que os bichinhos estão indo beber água, é que ela está evaporando, ele está passando pelo processo de evaporação. E por que acontece? Porque ela tem uma pressão máxima de vapor. Essas setinhas aqui, ó, essas setinhas que eu estou colocando, é justamente essa pressão, ó, máxima de vapor. Tá? Então, é basicamente isso que vocês estão vendo aqui. É uma pressão máxima de vapor. Acontece que, para a água evaporar, ela tem que conseguir superar a pressão máxima de vapor da água, do ar, na verdade, né? Então, aqui eu tenho a pressão máxima de vapor do ar. É um contra o outro. Observa que a água tem 4 setinhas, o ar tem 3. Então, a água ela tem uma força a mais para poder evaporar. Então, ela consegue, com o passar do tempo, ir evaporando. É isso que acontece. Tá? Aí, o que acontece? Acontece que quando aqui que eu tenho água, e eu resolvo adicionar sal ou açúcar, tá, gente? Eu botei um soluto, o que ela vai fazer?
ela vai fazer com que a pressão máxima de vapor daqui, da água, que tinha uma força de 4 setinhas, ela começa a ter uma força somente de 2 setinhas. Ela baixou a pressão máxima de vapor da água. Só que a pressão máxima a pressão do ar sobre ela permanece a mesma. Não mudou essa pressão. Essa pressão permanece. E o que acontece? Aqui, a água ela vai ter mais dificuldade de poder evaporar. Então, ela vai precisar de mais energia para evaporar. Tá? É isso que acontece. Quando eu tenho água pura, e agora eu simplesmente... Vou até pegar aqui 2 dessas aqui para montar aqui embaixo. Quando eu tenho água pura... Agora se vai isso assim? Não foi não. Quando eu tenho água pura aqui, ó. Bora pegar 2 vezes. Professor quem faz errado faz 2 vezes. Ou 3 também. Quando eu tenho água pura, aí agora, em vez de adicionar soluto, eu tenho adicar, que é, como é que a gente fala? No mar, né? Altitude do mar, né? Eu vou botar aqui mar, mas é Ixi, gente, fugiu a palavra aqui agora que eu tinha falado com vocês, ó. No nível. Mar. Nível do mar, obrigado. Fugiu a palavra nível, brigadão. No nível do mar, e aqui eu tenho na montanha. Tipo, 2.000 metros ou mais, tá? Tô botando um valor alto pra gente ver. O que é que vai ter de diferente? Aqui a água continua pura nos dois. A diferença é que quando eu subir 2.000 metros, o nível da pressão da água pressão do ar sobre a água é menor. E como essa pressão é menor, a capacidade da água evaporar é muito maior. Tá, gente? Então essas são as 2 grandes diferenças que a gente consegue ver. Aqui eu coloquei basicamente uma substância que está tendo, ela é pura, né? Uma solução pura. E aqui uma solução, né? Uma substância pura e aqui uma solução. Que a solução nada mais é do que soluto mais solvente. Quando eu boto solvente, a pressão da água, nesse caso a pressão da solução diminui. E no de cá, quando eu simplesmente pego a solução pura e coloco junta, ela simplesmente vai fazer com que a pressão do lugar diminua. Vou até escrever aqui, ó. Vou botar nível do mar. Nível do mar. Certo? Então, quando a gente tem essas 2 situações, é isso que vai acontecer. Quem vai variar é a pressão da solução, quando a gente adiciona soluto, tá? E quando a gente muda de altura, quem vai variar é a pressão do ambiente, certo? Basicamente, é isso que a gente está falando na tonoscopia. No foco de cá, ele está mostrando justamente o exemplo da solução. Observe que aqui está sem glicose, solução pura. Quando eu tenho solução pura, observe a quantidade de água que consegue evaporar mais facilmente. Quando eu adiciono uma glicose, quando eu deixo a solução ela não é mais pura, ela é uma mistura, ela simplesmente evapora menos. Tá? O vapor que vai sair do solvente é menor. Tá? Então é assim que funciona a tonoscopia. Qual é a outra ponta importante para a gente falar sobre tonoscopia? É que tanto a tonoscopia quanto as outras que a gente vai falar aqui, elas têm uma função clara e dá para a gente poder fazer um estudo simples do que acontece. Então, quando eu aumento a quantidade de soluto numa solução, ele vai fazer com que a pressão de vapor dessa solução diminua, tá? Adicionei soluto numa solução, a pressão de vapor dessa solução diminui. Ou seja, ela vai ter mais dificuldade para evaporar, tá? E aí está do lado. Solução não volátil, quando eu adiciono solução não volátil, ele diminui a pressão e aí demora mais para evaporar. É justamente o que eu acabei de falar sobre esses 2 itens de cá.
E aí a gente pode ver isso em um gráfico. Como é que a gente pode ver isso num gráfico? Da seguinte forma, olha. Eu tenho aqui uma temperatura fixa, tá? Eu vou pegar esse de cá. Tenho essa temperatura que está fixa. O que foi que eu fiz? Eu tenho uma solução, tá? Que tem uma pressão de vapor X aqui, ó. É uma pressão de vapor relativamente alta. Tá? Quando eu adiciono soluto, eu saio de solvente e vira solução. O solvente é uma substância pura. Ela simplesmente vai fazer com que essa pressão diminua. Tá? Então, nessa temperatura, essa solução vai ter uma pressão menor. E como ele vai ter uma pressão menor, eu vou ter que colocar mais temperatura para ela conseguir fazer o processo de evaporação que ela faria nesse esquema aqui. A mesma coisa de cá, no segundo ponto. Ó, eu tenho uma temperatura fixa. Para ela evaporar nessa temperatura, ela tem que vencer essa pressão de cá. Ó. Se eu adiciono soluto, olha, a pressão diminui. Então a pressão dela, ela vai ter que subir muito mais a pressão para poder evaporar. Tá bom, gente? É assim que a gente consegue visualizar no gráfico. Próximo ponto é a ebulioscopia. Basicamente, é o estudo da elevação da temperatura de ebulição de um solvente provocado pela adição a este solvente de um soluto não volátil. Tá, o que quer dizer isso? Eu estou dizendo que é justamente como a gente faz o feijão, como faz o café, ou quando faz o arroz. Quando você coloca o arroz, coloca o pó do café, quando você coloca o sal ou coloca o açúcar, o que acontece com a água? Ela para de evaporar. Por que ela para de evaporar? Porque a sua temperatura de ebulição ela subiu. Para que um líquido, uma solução com água e glicose possa, por exemplo, a glicose é açúcar, tá, gente? Ela possa, por exemplo, conseguir evaporar, a água evaporava a 100 graus Celsius, se eu botar glicose, ela vai evaporar a 105, 106, 107 graus Celsius. Não tem exatamente o valor fixo. Eu não tenho um valor fixo. Mas essa evaporação ela vai depender diretamente da quantidade de soluto. Quanto mais soluto eu colocar, maior será a temperatura. Quanto menos soluto eu colocar, menor será a diferença da temperatura, essa variação. Tá, gente? É isso que acontece. E aí na ebulioscopia, a ebulioscopia funciona junto com a tonoscopia, aquela pressão que a gente vai conversando. O que acontece? Quanto mais soluto eu colocar, maior será a temperatura de ebulição. Então, se eu quiser que a cozinhe mais rapidamente, eu posso usar a tonoscopia? Pode. Tá? Eu aumento a pressão. Quando eu aumento a pressão utilizando uma panela de pressão, a água ela vai ter que fazer muito mais esforço para poder evaporar. E para conseguir ganhar energia para fazer esse esforço para evaporar, a temperatura aumenta. Então, quando a gente cozinha na panela de pressão, gente, a panela de pressão, o que é que ela faz? Ela basicamente, aumentando a pressão dentro do espaço, ela vai fazer com que a água só consiga evaporar a uma temperatura acima de 100 graus Celsius. Então, na panela de pressão, a água pode evaporar a 110, 120 graus Celsius. E aí o alimento, em vez de cozinhar a 100 graus, vai cozinhar a 110, 120. E essa diferença, esses 20 graus de temperatura, são suficientes para fazer com que o feijão fique mole absurdamente mais rápido do que ficaria se você fizesse numa panela normal. Tá? A mesma coisa com o sal. Se vocês colocarem sal para cozinhar um alimento, ele vai cozinhar mais rapidamente do que vocês não colocarem sal. Por quê? Por conta da mudança da temperatura de ebulição. Nesse caso, em vez de aumentar 20 graus, ele vai aumentar 5, 6 graus. Tá? E tem essa diferençazinha. Então, na ebulioscopia, quando eu adiciono soluto não volátil, ou seja, soluto que não evapora, né, que eu estou falando em todos, ele vai automaticamente aumentar a temperatura de ebulição. Tá? E aí a gente vem para a análise do gráfico para vocês entenderem. Eu tenho aqui uma pressão fixa, ou seja, nível do mar. Eu estou aqui na minha casa cozinhando. Quando eu boto água pura, a temperatura que essa água vai entrar em ebulição vai ser aqui, ó, tá vendo? Uma temperatura menor. Bora dizer que, sei lá, 100 graus Celsius. Quando eu coloco sal, o que vai acontecer com essa temperatura aqui? Ela vai sair daqui do zero e vai aumentar. Ela vem para cá. Então, se eu fervia a água a 100 graus Celsius, agora eu fervo a 105 graus Celsius. Tá? Então, se eu botar soluto, quanto mais soluto eu colocar, maior será a temperatura de ebulição. Só que, né, gente, bora ter consciência. Não adianta, não querer colocar 1 kg de sal para cozinhar mais rápido o arroz, porque esse sal vai ficar no arroz e aí vocês sabem como é que fica o gosto. Temos, então, nossa primeira relação. Olha, ela é curiosa, ela funciona assim, inclusive, com o próximo que a gente vai fazer. Quanto mais soluto, eu diminuo a pressão de vapor do líquido, e eu aumento a temperatura de ebulição desse líquido. E depois eu vou diminuir a crioscopia, que é o próximo ponto que nós vamos falar.
Inclusive esse dá para vocês fazerem experimentos em casa, gente. Na casa de vocês dá para vocês verem como isso é verdade. Como assim, professor? Olha, se vocês pegarem um saquinho com água, amarrar um saquinho tipo de geladinho, bota um pouquinho de água, não bota muita não, bota um dedinho de água, 2 dedinhos de água no máximo, amarra. E aí o que vocês vão fazer? Você pega um vaso que tem a capacidade de fazer isso e coloquem água, coloquem sal e coloquem água não, desculpa, coloca gelo, coloca sal, pode até botar um pouquinho de água, gelo, sal e coloca álcool. O álcool é um adendo, tá? Quando você coloca água, gelo e sal, o que é que vai acontecer com a sua solução? A água, que a 0 graus Celsius estaria congelada, ela consegue ficar líquida. E ela consegue ficar líquida, gente, a temperaturas menores do que 0 graus Celsius. Eu já fiz esse experimento no laboratório e eu consegui fazer com que a água chegasse a uma temperatura de menos 14 graus Celsius. O que significa isso? Frio pra caramba. Tanto frio que eu peguei esse saquinho que eu falei pra vocês, coloquei lá, deixei 5 minutos. Tirei, quando eu tirei, eu tinha uma pedra de gelo dentro do saquinho. De tão frio que ficou aquela água. Por que o saquinho ficou congelado? Porque é uma água pura e ela não estava misturada com gelo. Isso facilitou o processo. Tá? Então é isso que acontece, tá, gente? Ao adicionar um soluto, além de aumentar a temperatura de ebulição, ele também abaixa a temperatura de congelamento. Ele abaixa a temperatura de fusão. Se a 0 graus Celsius a água sai do estado sólido para o líquido, ou seja, a 0 graus Celsius a água está sólida, quando você coloca isso daqui, a água ela vai começar a sair do estado sólido para o líquido a temperaturas menores, como menos 10, menos 15 graus Celsius. E aí você vai encontrar água líquida com menos 10 graus Celsius. Tá? Vocês vão encontrar água líquida numa temperatura muito menor, muito inferior. Quer ver outra coisa curiosa? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre bebidas. Quando a gente coloca algumas bebidas no congelador, tipo assim, vocês perceberam que se você botar bebida alcoólica, você pegar uma cerveja, um refrigerante, quando bota no congelador, ele congela, né? Basicamente. Agora, se você colocar uma bebida mais forte, uma vodka, uma cachaça ou um whisky, essas bebidas elas têm um teor alcoólico muito maior. Tipo assim, 20, 30% de álcool nela. Elas simplesmente não congelam. Por que não congelam? Acho que até vinho não congela, tá, gente? Se o vinho for bom, ele não congela. Não congela por quê? Porque a quantidade de álcool que tem nessa bebida faz com que o ponto de ebulição, de fusão dele seja lá embaixo. E aí, ele simplesmente não consegue congelar. Para congelar, teria que estar numa temperatura muito inferior a essas. Tá? Você pode pegar uma bebida alcoólica dessas de teor forte, de 20, 30, 40%. Pode colocar no freezer de vocês sem medo que ele não vai congelar. Tá? Vai ficar gelado, vai ficar com a temperatura do freezer. Pode ser, sei lá, menos 2, menos 3 graus, menos 5 graus. E não vai congelar, tá? Já o álcool da cerveja, a cerveja tem pouco álcool, acho que é em torno de 3 a 5%. Eu não lembro de cabeça exatamente. Mas esse teor alcoólico, ele baixa o ponto de congelamento da água. Só que mesmo assim ele consegue congelar, porque os freezers eles têm uma temperatura menor do que essas, tá? Bom, e aí como eu estou falando, o que acontece? O ponto de fusão ou ponto de congelamento, quanto mais soluto, ele baixa esse ponto, certo? Tem até o tal do experimento muito comum, que tinha virado moda um tempo atrás na internet, que as pessoas pegavam a mão, botavam um gelo e botavam uma pedra de gelo. Olha o que acontece. Esse sal aqui, ele fazia com que a temperatura da água, que vai derretendo do gelo, ficasse abaixo de 0. E aí, ele pegava essa região e fazia literalmente uma queimadura. Ele queimava a sua mão do mesmo jeito que se você pegasse um isqueiro e botasse aqui embaixo. É o mesmo processo, tá, gente? Só que a gente, por ser de temperatura baixa, a gente não tem a sensação da queimadura que um fogo tem. Mas ele queima do mesmo jeito. Certo? E pode ficar até cicatriz, tá, gente? Então é o tipo de ação que eu recomendo que vocês não façam pelo perigo. Estou falando que isso acontece por conta da crioscopia. Tá? Então, como é que a gente faz? Quando adiciona o soluto não volátil, ele vai abaixar a temperatura de fusão ou de congelamento. Certo? E aqui está mostrando para vocês novamente o exemplo. Olha aqui, ó. Eu tenho o líquido puro, tá? A temperatura inicial dele é essa daqui.
Se eu coloco um soluto, o que vai acontecer com essa pressão, temperatura? Ela vai diminuir, ó. Ela saiu daqui e diminuiu dessa vez. Enquanto na ebulição aumenta, na crioscopia ela diminui, certo? E aí temos a relação completa, que é essa daí. Quanto maior a quantidade de soluto, menor a pressão de vapor, ele sobe a ebulição e ele diminui o ponto de fusão. Então aquela onda, ó, ele faz a onda, ó. Tá? É importante saber isso? Até essa partezinha aqui ela ajuda vocês a entender com mais facilidade. Mais soluto, menos vapor, maior tem ebulição, menor fusão. Tá? Pronto. Para fechar, a gente vai falar do efeito osmótico. Outra coisa, gente. Eu estou falando, ó, falei tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia. Vocês podem encontrar o termo tonometria, ebuliometria, criometria e também osmoscopia ou osmometria. O segundo termo que vocês podem encontrar. Baguncei agora, não foi, Jéssica? Com esses termos todos aqui, um bocado de letra. Desculpa. Bora lá. No nariz aqui da poeira. Como é que funciona o efeito osmótico? Galera, é o último assunto. A gente vai fechar a nossa aula de hoje completa. Que ótimo. Certo? A osmoscopia, ela funciona da seguinte forma. Ela faz com que, quando eu tenho um recipiente, que eu tenho uma membrana que permite a passagem da água entre os dois lados, somente da água, se eu tiver em um dos lados, como vocês estão vendo nesse tubo aqui, ó, se eu tiver em um dos lados água pura e no outro lado eu colocar algum soluto, o que é que vai acontecer? Esse soluto, ele vai conseguir puxar essa água pura para essa região, fazendo com que a água saia desse estado de equilíbrio que vocês estão vendo, para ficar assim, ó, a parte onde tem soluto vai ter mais água do que a parte onde não tem soluto. O que é uma coisa muito estranha de se ver, certo? E por que isso acontece? Porque a água ela vai tender sempre de forma espontânea sair do lugar menos concentrado para o lugar mais concentrado. Tá? Esse é o processo que pode acontecer na osmoscopia. E como é que a gente vê isso? A gente teve uma questão que a gente corrigiu da avaliação que disse que numa ação numa composição do soro se coloca uma quantidade de sal, né? No caso, ele coloca na titulação de 9%. A cada 0,9%. Né? A cada 100 gramas de água tem que ter 0,9 gramas de sal. Tá? Por que isso? Isso é feito para manter o equilíbrio osmótico do líquido que está entrando no nosso corpo com o nosso corpo. Certo? O nosso corpo ele tem uma concentração de sal que está em torno de 0,9% do líquido dentro dele. E aí, quando tomar o soro que tem essa concentração, a gente evita que aconteçam duas coisas. Uma, que as células absorvam essa água em excesso, podendo literalmente explodir. E duas, evita que que as células elas tirem a água interna de dentro delas, fazendo com que elas simplesmente murchem. Tá? Esse é o processo que acontece. Então, professor, é possível sofrer desidratação bebendo água? Tecnicamente, você, no seu corpo, você vai ter um processo de desidratação celular. O seu corpo vai estar com água. Só que a água vai estar concentrada em algumas partes, e como essa água está salgada, a tendência é que as células do seu corpo retirem a água de dentro delas para poder equilibrar o ambiente externo desse jeito que está acontecendo aqui. Então, se eu tenho aqui, ó, a célula do meu corpo está aqui, e o ambiente de cá tem bastante sais, o que vai acontecer? A água da célula do meu corpo, ó, ela vai diminuir, e a água que vai ficar, sei lá, nas minhas veias, ela vai aumentar. E isso vai fazer com que eu desidrate as minhas células. E é perigoso. Tá? É por isso que o soro caseiro ele tem que ter essa concentração. O soro caseiro não, o soro normal tem que ter essa concentração para evitar esse tipo de situação. Tá? O que é que acontece se a concentração for diferente? Por exemplo, ó, se eu pegar no soro caseiro lá, no soro de hospital, e eu simplesmente colocar só água e deixar esse soro lá, 2, 3 litros de soro entrando no seu corpo, o que vai acontecer com as células é isso daqui, ó. Você criou uma solução hipotônica. Você criou uma solução onde ela tem uma baixa concentração,
tá? E essa baixa concentração vai fazer com que a célula ela absorva a quantidade de água muito grande e ela libere a quantidade de água muito pequena. Então ela vai inchar, 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 até ó, você pode ver que ela está rachando, tá? Ao ponto de estourar. Aqui a gente está mostrando as hemácias, inclusive, como exemplo. Então, esse processo aqui nós chamamos de a transformação da célula túrgida. Tá? A solução hipotônica, ou seja, uma solução que tem baixa concentração de sais. Numa solução hipertônica, ele botou até coloração. A coloração clarinha, coloração azul escuro, azul mais forte, né? Para representar que aqui tem muito sal. Quando eu coloco uma solução hipertônica, que é uma solução que tem uma concentração de sal muito alta, o que acontece? Essa concentração de sal aqui, ela vai precisar da quantidade máxima de água para diminuir a concentração e equilibrar com os outros lugares. E o que ela vai fazer então? Ela vai fazer com que a célula ela perca bastante água para poder equilibrar essa solução dentro do seu organismo. E com isso a quantidade de água que vai entrar vai ser baixa, a célula ela murcha. Tá? O correto é ter uma solução isotônica. O iso é de igual, ou seja, ela tem uma concentração igual. Hipo, baixa concentração, hiper, alta concentração, iso, igual. A partir do momento que ela tem uma concentração igual com as das células, por isso que a gente usa de 0,9%. A cada 100 ml de água existe 0,9 gramas de sal. A cada 1 litro de água tem 9 gramas de sal. Por conta disso daqui, ó. Com a solução isotônica, a quantidade de água que vai sair é exatamente igual à quantidade de água que vai entrar e vai fazer com que a célula tenha o seu formato adequado, que ela não se estrague, que ela não seja destruída. Tá bom, gente? É isso que acontece. Tá? Bom, a partir daqui eu tenho algumas questõezinhas. Eu vou deixar aqui um segundinho para vocês verem. Vou ficar passando elas para vocês irem respondendo, tá? Depois que vocês irem assistindo o vídeo. Hoje eu não vou passar a lista de exercícios, até porque eu tenho que dar conta da que eu já fiz para vocês. E aí quando eu fechar essa lista, essa conta, a gente volta a fazer as atividades de exercício, tá bom? Então observa que eu fiz várias questõezinhas para auxiliar vocês. Vão pausando para poder responder, tá, gente? Eu estou deixando 4, 5 segundos, vocês pausam depois no vídeo e respondem, tá? Pronto. Pronto. Cara, tem mais questões do que eu imaginei que teria, viu? Pronto. Então, basicamente, tá aí esse conteúdo todo. Com isso, eu dou por encerrado todo esse conteúdo aí, ó, de propriedades coligativas. Tá? Em uma aula só a gente conseguiu fechar tudo. Alguma dúvida? Alguma questão? Alguma coisa? Aproveitem agora o cálice. Até a próxima aula. Rapaz, tá difícil, viu, Jéssica? Tá difícil. Interrompendo a gravação.